Olá, meu nome é Pedro Belarmino, professor de Agrária, EJA Campo, Escola Estadual Bem-TV. Esse vídeo sobre um projeto técnico-pedagógico Agrosaúde Horta Medicinal, incentivado pela GRE de Petrolina, Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, destinado à comunidade Casa Nova, município de Orocó, Pernambuco. Bom dia, nós estamos aqui hoje na comunidade da Casa Nova, estamos aqui iniciando o projeto técnico pedagógico que foi dado o nome Agrosaúde, onde nós vamos trabalhar o projeto, né, com hortas medicinais. Então nós aqui estamos fazendo o primeiro passo, que é o preparo de solo. Então, para a questão do preparo de solo, eu trouxe aqui para passar para nossos alunos, que o primeiro passo é a gente identificar o solo e preparar para poder iniciar o plantio. Então eu trouxe aqui uma apostilhazinha que os tipos de solo, né? O solo é a camada superficial da crosta terrestre. Trata-se de um complexo composto de materiais, minerais e orgânicos. A formação e composição do solo. O solo é resultado da ação de vários elementos: água, clima, organismo vivo, relevo, tipo de rocha e tempo de atuação desses fatores. Em função da ação conjunta dos diversos fatores, originam diversos tipos do solo. A decomposição das rochas, por ação dos agentes físicos, químicos ou biológicos, dão origem aos componentes minerais. A incorporação e a decomposição de elementos orgânicos, animais e vegetais, humus, dão a fertilidade do solo. Bom, gente, é o que a gente vinha falando, né? O solo é composto, né, por vários fatores, né, onde é formado o solo. Então, para iniciar, a gente precisa identificar o solo. O que é que a gente ia identificar aqui? Por que a gente escolheu aqui? Aqui é uma área que não corre o risco de alagar, porque as plantas precisam de água, mas ela também precisa de respirar, né? Então aqui tem que ser uma área que ela não encharque, não alague. Por quê? Porque quando ela vai encharcar, ela vai começar a matar as plantas, porque as plantas ficam asfixiadas e não conseguem respirar. E aí nós vamos iniciar o projeto, né? Tratando-se de, hoje vamos falar o solo, né? A formação, falar um pouco do solo e também da irrigação, que é um dos primeiros, né, passos que a gente deve dar, né? Que é ver se tem condição, porque não adianta a gente fazer uma horta e depois não identificar o que precisa. Aí, se não tiver água, como é que a gente vai cultivar essa horta? Então são os fatores primordiais que a gente precisa para iniciar uma horta, a gente começar a fazer essa pesquisa e esse trabalho. Na classificação dos solos, né, a gente sabe que tem o solo arenoso, né? Quando fala arenoso, é porque a maior parte dele é composta com areia, né? A facilidade dele é porque ele retém pouca água e nutrientes, pois possui grandes poros, facilitando o escoamento da água. Então esse solo já não é muito ideal, né, para cultivo, mas todo solo é solo. E sabendo fazer o preparo, você consegue produzir, né? O solo argiloso retém mais água e nutrientes, cálcio, potássio, ferro. Então a gente já percebe que esse é um solo que a gente está aqui num solo que é propício para a nossa horta. O orgânico é composto de materiais orgânicos em processo de decomposição, além de areia e argila. O que é o material orgânico em processo de composição? São todas as folhas, os matos, tudo que vem da natureza, inclusive é que vai se decompondo e vai enriquecendo o solo. Por quê? Porque as plantas retiram do solo os nutrientes e vai para as folhas, vai para o caule, não é? Quando elas morrem, retornam para o solo. Então é interessante que a gente conserve sempre os restos culturais, né? Ou seja, para fazer a cobertura morta, que a cobertura morta é quando a gente coloca em cima do solo, que aí ele favorece a umidade, né? Em relação a
ao solo que está ali desprotegido, descoberto. E aqui eu tenho ainda aí falando sobre os solos do Brasil, né? No Brasil. Entre os solos mais comuns encontrados no Brasil, destaca-se o massapê e a terra roxa. Então, o Brasil, ele, né, tem mais aquele massapê, aquele barro liso, né? Que vocês conhecem. Massapê é um solo escuro, argiloso e orgânico, originário de degradação e decomposição das rochas vinazes, né? Aparece em grande trecho do Nordeste brasileiro, na região chamada da Zona da Mata, onde desde o século XIX se cultiva a cana-de-açúcar e se adapta muito bem a esse tipo de solo. E a terra roxa é um solo avermelhado e vulcânico, originário de decomposições do basalto, né? Aparece no oeste do estado de São Paulo e no norte do Paraná. É excelente para a agricultura e desde o século passado é utilizado para a cultura do café. Outro fator importante quando a gente vai implantar uma cultura é o solo, e o outro fator importante é a irrigação. Então a irrigação desde as décadas passadas, né, era utilizado muito aqui na região a irrigação de suco, né? Então fazia o canteiro, aí colocava água lá, colocava o motor e é a chamada irrigação por inundação. Então ali tem muito desperdício, tanto de água, né, do tempo, da mão de obra, porque tinha que o produtor tá ali o tempo todo fazendo aquela operação, né, de valetas, de tapagem, e aí no passar do tempo veio a tecnologia. Então veio aí a irrigação por aspersão, que é outro tipo de irrigação, né, que boa parte de vocês conhecem, né, a por aspersão, e também tem a outra irrigação que é por canhão, que também tem um grande desperdício de água. Aí vem também a irrigação, agora já com mais economia veio o microaspersor, né? Outro tipo de irrigação também que é muito eficiente, mas aí ainda tem um tipo, porque cada tipo de operação dessa, então a cada vez mais vai diminuindo a mão de obra do agricultor. E por último a gente tem a de gotejamento, que é através de fita, né? Que é o que nós vamos fazer aqui com o micro e com as fitas. Então a economia de água, de mão de obra, então é excelente para se trabalhar, inclusive no controle da quantidade de água que você vai colocar na planta. Para vocês, a gente aqui nós estamos fazendo aqui a adubação. Então a gente está usando o esterco de bode, né? Então a gente está fazendo aqui a adubação. Tem que molhar logo, não? Não. Depois pra gente ver os canteiros, geralmente a gente prepara os canteiros, né, com o canteiro ideal seria de 1 metro por 5, e a gente aqui teria de 1 metro por 5, aí onde entra a parte da matemática. Nós vamos 1 metro por 5, aí Pedro, quando nós teria aqui num canteiro de 1 metro por 5, Pedro Mendes, num canteiro de 1 metro, nesse caso nós temos aqui 60 centímetros. Puxa lá. Vai para lá. Não, vamos falar pro canteiro. 5,60. Nós temos 60 por 5,60. Como é que a gente faz esse cálculo? Só matemática. Vocês vão fazer, por exemplo, você quer saber quantos metros quadrados tem esse canteiro, você vai fazer o seguinte, vai multiplicar 5,60 por 60. Aí vai dar o quantitativo. Marca aí, bota faça um risco aí, 8 metros. Pronto. 8. Pronto. Aí, até aí mesmo, 16 metros. 16 metros. Não é? 16. Pronto.
De largura é quanto? Pode multiplicar aí para ver quantos metros quadrados dá. Ali. De largura deu quanto? 2,90. Multipliquei isso. 2,90 por quanto? Por 16. Pronto, aqui a gente fez a medição aqui da nossa horta, da nossa área, onde nós vamos implantar nossa horta. Nós temos 2 metros, 2,90 m por 16, que vai dar 46,40 centímetros de metros quadrados. Então aqui é onde vai ser nossa horta, né, medicinal, que tem o nome do projeto AgroSaúde. Então, bom, como a gente estava falando dos tipos de irrigação, nós vamos aqui trabalhar, como aqui é uma região difícil, né, da questão de água, e a gente precisa, primeiro a gente precisa que seja, né, tenha um sistema pressurizando. E para o sistema que nós escolhemos aqui foi o sistema de gotejo. Então, para a gente fazer o sistema de gotejo, a gente precisa, né, da pressurização, a tubulação onde passa, próximo aonde a gente vai implantar, e aí são os itens básicos para a gente iniciar. Então nós temos aqui uma furadeira, né, que é a furadeira, a bateria, onde a gente vai furar o tubo. Nós temos aqui uma chula, que é para conectar aqui o conector, não é? Isso aqui a gente vai usar o conector, e aqui eu tenho uma luva onde a gente precisa fazer algumas emendas. Então esses são componentes, né, que acompanha o sistema de irrigação por gotejamento. Então aqui a gente já está na nossa horta, já instalamos aqui, né, as fitas, né, agora falta chegar água para a gente começar a irrigar. Então é um sistema eficiente, né, ele fica só gotejando, então tem uma boa eficiência e também uma economia tanto da água como da mão de obra. Nós estamos aqui utilizando já uma fita que já foi usada. Então a gente se depara com muitos danos nela. Às vezes no armazenamento o rato corta, às vezes na própria propriedade, né, a raposa fura. Então a gente tem vários danos. Aí a gente tem também essas união que é encontrado nas lojas, onde a gente recupera uma fita, né? Então hoje a tecnologia está favorecendo para o agricultor. Então é fácil hoje a gente trabalhar um sistema de irrigação com mais eficiência e economia, né? E ainda tem aquela manobra que faz, que quando tem aqueles furozinhos maior, você sabia que usa a fita isolante? Você pega a fita isolante e você dá uma volta ali em cima, que quando ela dá pressão, então a gente recupera. Então a fita dessa tem uma vida, né, depende da manutenção que for dada, né, a lavagem e o armazenamento quando se tira quando não está usando, não é? Obrigado ao homem do campo pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado,
recuperando antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo